Olá, tudo bem? A reflexão hoje está no livro de 2 Samuel, no capítulo 16 e no capítulo 19, posteriormente. Eu estive meditando nessa história para que você possa entender do que ela se trata. Ela conta a história de Davi, do rei Davi, sendo expulso da cidade de Jerusalém, porque o seu reino havia sido tomado pelo seu próprio filho, Absalão. Ele foi expulso, saiu com seus soldados, escondido, e durante o caminho da sua fuga, ele encontra um tal de Simei, um homem, que era da mesma tribo de Saul, que era um Benjamim, da tribo de Benjamim, um benjamita. E este homem começa no caminho que Davi está fugindo a amaldiçoar Davi, jogando pedra não só nele, como nos seus soldados, naqueles que estavam ao seu lado. E começa a proferir barbaridades, chamando Davi de assassino, de usurpador de trono, sabe? Com toda sorte de maldições e pragas, esse homem chamado Simei começou a falar acerca de Davi, enquanto Davi fugia de cabeça baixa, porque o seu próprio filho havia usurpado o trono. Isso, um dos filhos de Zeruia, chamado Abissai, toma as dores de Davi e diz: Davi, por que esse homem está falando isso a seu respeito? Ele não sabe que tu és o rei? Me deixa ir lá e arrancar a cabeça desse infeliz, disse Abissai para Davi. Davi olha para Abissai e diz: o que vocês têm comigo, os filhos de Zeruia? O nome do pai de Abissai. O que vocês têm comigo? Por que vocês estão tomando as minhas dores? Nisso, Davi dizendo, nisso eu vejo a mão de Deus tomando conta de mim. Deus é tão fiel para comigo que até essas maldições que são proferidas contra mim, Ele pode tornar estas maldições em bênçãos. E eu fiquei me perguntando como é que Davi, já saindo daquele lugar triste, chateado porque o seu filho havia tomado o seu trono, e um homem que aparece do nada começa a afrontá-lo, amaldiçoá-lo, e Davi tem uma postura diferenciada. Davi poderia ter dado a ordem a Abissai de vai lá e mate esse homem que está falando mal de mim. Naquela época era comum. Ninguém falava mal de um rei dessa forma. Mas Davi toma uma postura diferente. Ele diz, olha, até nas afrontas eu consigo ver a mão de Deus. Será que você e eu conseguimos tirar alguma lição disso? Quantas vezes as pessoas se levantam contra nós sem que nós façamos qualquer coisa contra elas? E mesmo assim elas levantam maldições e pragas e levantam testemunhos falsos ao nosso respeito. Observe a postura do Davi. Davi, ele foi um excelente rei, mas um péssimo pai. Ele tinha muito êxito em comandar uma nação, mas quando o assunto era comandar a sua própria casa, ele tinha muita dificuldade. Por causa dos erros que ele cometeu, muitas dificuldades chegaram à sua porta, inclusive o seu filho se voltar contra ele e tomar o seu próprio reino. Alguns capítulos depois, este filho morre. E Davi precisa voltar agora para Jerusalém, porque o povo queria que Davi voltasse a ser rei. E o que é mais interessante é que quando ele volta pelo mesmo caminho que ele fugiu, a Bíblia fala que este homem que amaldiçoava ele no início volta também, se ajoelha diante de Davi e pede perdão por tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele falou. O mesmo Abissai que quis defender Davi no início falou novamente, Davi, este homem te amaldiçoou, ele merece morrer. Novamente Davi disse, por que vocês estão tomando as minhas dores? Não é tempo de morte, hoje é dia de festa, hoje eu estou voltando, retornando a Jerusalém. E prometeu àquele homem que não o mataria, independente das afrontas que ele cometeu, Davi o perdoou. Aí a gente se pergunta por que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Mesmo sendo um homem de muita guerra, um homem sanguinolento, um homem que era duro, sabe? Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele sabia que no momento em que Deus o tratava, ele deveria receber esse tratamento de bom grado. Davi, no seu interior, entendia que todo e qualquer tratamento, seja este bom ou ruim, era da permissão de Deus.
que pelo mesmo caminho que ele estava sendo escorraçado e afrontado e jogado fora do seu reinado, ele lembrava daquele que o prometeu acerca do reinado. Não era porque ele estava saindo agora enxotado daquele lugar que Deus havia apagado aquilo que o próprio Deus havia instituído para ele. Existem coisas que chegarão na nossa vida, as afrontas que chegarão na nossa vida, que são exatamente para que Deus nos mostre se nós estamos realmente preparados para estar confiantes na promessa que Ele nos deu. Por mais que nós comecemos a viver a promessa e se as afrontas se levantarem, nós somos retirados do lugar da promessa, do lugar da honra, Deus vai estar vigiando, Deus vai estar vendo que postura nós teremos no momento em que nós somos afrontados. Será que nós queremos usar a autoridade que Ele já nos deu para destruir aquele que nos afronta? Ou apenas receberemos calado, esperando que o Senhor seja o nosso juiz? Essa postura do rei Davi é a postura que eu e você precisamos ter. Se somos retirados do lugar de honra por causa de palavras contrárias, de mentira, de falsidade, tenha calma. Jesus, Ele está vendo, Ele está possibilitando este novo caminho de dificuldade na sua vida, não para a sua derrota. Não para que você se volte contra aquele que falou mal de você e tente retribuir na mesma moeda. Não, tenha calma. Deus é o nosso juiz. E Ele chegará no momento certo e te dará dupla honra. Pelo mesmo caminho que você tomou de afronta e de maldições, Ele te fará voltar por este caminho. E as pessoas que te afrontaram, sem que você precise, sem que você peça a Deus, elas reconhecerão que Deus é contigo. E todas aquelas que levantaram afronta contra você voltarão e te pedirão perdão, porque faz parte do plano de Deus. Que o Senhor possa te abençoar. Fique com esta palavra. As pedras que lançarem na sua vida servirão para você edificar uma nova vida no tempo em que Deus determinar. Seja abençoado, seja guardado neste dia, em nome de Jesus.